Bem, vamos olhar então agora como é que a gente monta uma rede de coexpressão. Tem vários algoritmos para computar a coexpressão. Da mesma forma, tem vários pacotes que computam redes de coexpressão. Aqui o nosso objetivo mais é olhar o RedR, né, ver como é que a gente trabalha com esse pacote. E a rede de coexpressão ela é um tipo de rede que leva em consideração, óbvio, como o nome diz, né? A gente avalia dados de expressão gênica e a gente associa diferentes genes dentro de uma matriz de expressão a partir da covariação que eles têm em diferentes amostras. Então, quando eu consigo verificar a covariação, seja uma variação positiva ou negativa entre dois genes em uma matriz de expressão, a gente, dentro de um determinado cutoff estatístico, atribui um link a esses dois genes. E a gente faz isso todos contra todos, e o que nós temos no final é uma rede de coexpressão. Como eu disse para vocês, aqui o que a gente vai usar é o pacote RedR para computar uma rede de coexpressão. Então vamos, a primeira coisa, carregar as bibliotecas, né, que é a biblioteca RedR e a biblioteca iGraph, como eu falei no último vídeo. Agora, colegas, eu vou carregar esse dado aqui, tá? Isso aqui é um RData que eu tenho aqui no meu computador, que eu vou mandar para vocês também colocar no Cigarra, né? E ele tem basicamente dois data frames e um vetor. Esse aqui, ó, DXP, é uma matriz de expressão, onde eu tenho aqui sondas e aqui eu tenho as amostras. Então eu tenho, essas aqui são todas amostras normalizadas, e aqui o T são amostras de tumor, de um tumor específico, que não vem ao caso, é só para vocês terem uma ideia, isso aqui são dados reais, tá? E aqui em N é o normal, tá? Então é tumor e normal. Então eu tenho o tecido tumoral normal do controle aqui do primeiro paciente, o tecido tumoral do primeiro paciente, o do segundo e assim por diante. Então o nosso N aqui é 4, tá bom? Ela é uma matriz de 945 por 8. Essas sondas aqui são as 945 sondas que foram consideradas diferenciamento expresso no experimento de expressão diferencial. E aqui, colegas, eu tenho uma matriz de expressão diferencial. Então aqui eu tenho 42 mil sondas, tá? Aqui é o probe, aqui é um identificador, tá? Esse identificador aqui das minhas sondas. Aqui é o log fold change, ou seja, comparando o tumoral com o normal, se eu tenho um log fold change negativo, significa que teve uma diminuição, se teve positivo, significa que teve um aumento. E aqui é o p-valor de significância dessa alteração. E aí, se ele passa do cutoff que foi considerado como significativo, aí ele vai aparecer como diferenciamento expresso nessa coluna aqui. Então, por exemplo, ó, esse gene aqui, que é o A_19_P003, assim por diante, ele foi considerado como subexpresso no tumor em relação ao tecido normal. Porque, ó, tá aqui o log fold change dele foi de -3 e o p-valor foi de 2,5 vezes 10 na menos 7. Então, o p-valor é bem significativo. Essa outra coluna aqui, RNA, essa sonda se refere a um RNA longo não codificante. Se ele for um long no coding RNA, aí vai ter um 1 aqui, senão vai ter um 0. Eu estou rolando aqui para ver se eu acho algum long no coding aqui, mas eles devem estar, são poucos deles aqui nesse dataset, então não vou achar aqui, tá bom? Bem, vamos lá. Vamos voltar aqui para o nosso script. Então, baixamos o dado. E o que nós vamos fazer agora? Agora a gente vai fazer a nossa matriz de coexpressão com essa funçãozinha aqui, CEA, Co-Expression Analysis. Isso aqui é uma função do RedR, que ela pega uma matriz
de adjacência, uma matriz de expressão, né, que é essa aqui, DXP, essa que a gente mostrou para vocês, que é uma matriz de expressão. Qual significância eu quero para dizer se um gene vai ser considerado como coexpresso ou não? No caso aqui a gente está utilizando um P de 0,01. E aqui é o número de permutações que eu faço para poder calcular essa estatística. Aqui, colegas, eu botei um número de permutações de 100 vezes. Isso aqui é muito pouco. A gente tem que fazer no mínimo 1000 permutações. Mas a permutação ela demora para fazer. Então, eu coloquei 100 para a gente ser mais rápido. Eu vou já botar para rodar essa linha. Vocês vão ver aqui ó, que ele está computando a correlação, computando a distribuição nula para ver quais dessas correlações fogem do acaso. Tá? Aqui eu tenho uma barra de rolagem, né, uma barra de andamento, né, para ver quanto tempo falta, para eu ter uma noção mais ou menos de quanto tempo falta. Se eu fizer uma permutação de 1000 vezes ou 10.000 vezes, vai demorar muito mais. Tá? Então aqui como exemplo só eu coloquei 100 vezes. Então tá aqui, ó, foi computado, ó, a gente pode olhar aqui, ó, essa aqui é a curva nula, aqui foi onde caíram as distribuições, e esses azulzinho e vermelhinho foram aqueles associações significativas, negativamente associados e positivamente associados, que fugiram do esperado ao acaso, tá bom? Então tá. Então agora a gente tem aqui no nosso res, que é exatamente uma matriz de adjacência. Então vejam bem, eu tenho aqui, deixar eu ver aqui as dimensões do meu res. Tá ali, ó, 945 por 945. Se vocês lembrarem, ó, nosso dado de expressão ele tem 945 linhas por 8 colunas. Por quê? Porque são 945 sondas. Essa matriz é 945 por 945. Porque o que ela vê? Ela vê a correlação de todos contra todos. Então, por exemplo, eu tenho aqui essa sonda, ela não está correlacionada do ponto de vista de coexpressão com essa. Por isso que aqui deu tudo zero. Essa sonda aqui, ó, ela apresentou uma correlação de menos 0,95. Então ela tem uma correlação negativa entre essa sonda e essa sonda. E assim por diante. Tá? Então, com base numa matriz de adjacência, a gente consegue montar uma rede. Porque, veja bem, se eu estou dizendo que existe uma associação entre esse A_25P195286 com o A_19P0013 e por aí vai, eu digo que há uma ligação entre esses dois. Uma ligação negativa de menos 0,95. Então, quando eu faço isso todos contra todos, o que eu tenho, no fim das contas, é uma rede de coexpressão a partir de uma matriz de adjacência, que é aquilo lá. Como que eu tenho uma matriz de adjacência e eu quero construir uma rede a partir de uma matriz de adjacência, eu vou usar essa funçãozinha aqui do iGraph, que se chama Graph Adjacency, que é justamente uma função que constrói grafos a partir de redes de adjacência. Aí o que eu quero? Eu vou olhar para qual objeto? Para o res, que é a minha matriz de adjacência que eu acabei de mostrar. Então a diagonal é falsa. Por que a diagonal é falsa? Porque a diagonal ela é cada nó com ele mesmo. Ó, esse com esse, esse com esse. Então essa diagonal aqui, ela inexiste, porque ela é do gene com ele mesmo. Então eu não estou interessado nela. Então estou dizendo que a diagonal é falsa. O modo é não direcionado e o weighted true. Né? Por quê? Porque eu tenho diferença de valor ali. Não é só 0 e 1. Eu tenho valores quebrados. Tá? Então ela é uma rede ponderada. Tá bom? Então vamos construir aqui. Beleza. Já construímos o nosso seg, que é um objeto do iGraph. Então isso aqui já é um grafo. E agora o que eu vou fazer? Eu vou pegar um subgrafo desse grafo. Né? Então eu vou pegar o subgrafo com essa função subg. Eu vou passar aqui o grafo seg, que é o grafo que eu acabei de montar aqui em cima. O dado que eu vou pegar é... Veja bem, o grafo eu monto a partir desse cara aqui.
Entretanto, as informações para eu plotar em cima do grafo, por exemplo, eu quero usar a cor para log_fold_change, eu quero usar se ele é RNA ou não, essas informações, elas estão nesse objeto aqui, ó. Então aqui eu sei o valor, eu sei o log_fold_change, eu sei se ele foi diferencialmente expresso ou não. Então o que eu faço nessa função subgrafo, eu pego desse grafo e retiro um subgrafo a partir das informações contidas nesse cara aqui. Então eu estou pegando quem? Eu estou pegando o xnorm lima, que é esse objeto. Mas eu não quero as 42 mil linhas. Eu quero só aquelas linhas aonde, ó, a coluna de genes, que é essa coluna aqui, for diferente de zero. Por quê? Porque aquelas colunas, aquela coluna onde está igual a zero, aquela linha, perdão, onde a coluna de gene está igual a zero, é porque aquele gene não está diferencialmente expresso. E eu não estou interessado nele. Então o que eu estou passando para a minha função subgraph não é exatamente esse data frame inteiro, mas é só as linhas aonde eu tenho genes diferencialmente expressos, ou seja, onde isso aqui é diferente de zero. Pode ser -1 ou pode ser 1. Tá bom? Coluna de referência. Isso aqui é o seguinte, ó, como é que funciona? Se a gente for olhar aqui o nosso res, qual que é o identificador dele? O identificador, ó, é a sonda. No caso, isso aqui é um chip da Affymetrix. Se eu não me engano, é da Affymetrix. Enfim, é um chip de microarray, e essa aqui é a sonda do microarray, né? A sonda que identifica o gene. Então, levando em conta que eu vou... A minha rede vai ser montada a partir dessa matriz de adjacência. Mas as informações que eu vou pegar, ela vem desse data frame. Então eu preciso saber qual é o identificador, aonde que esse identificador aqui, qual coluna eu encontro ele aqui. Então se a gente for ver lá, tá ali, ó, half-call 1. Tá aqui, ó, half-call 1, é o probe ID. Então aqui é onde eu tenho o mesmo identificador que eu tenho aqui. Então se eu pegar e olhar para cá e dizer o seguinte, olha, eu quero o GNA underline 33 e assim por diante. Ele vai saber exatamente aonde que ele precisa pegar esse gene aqui, tá bom? Main component é basicamente se... Nesse caso aqui não faz muita diferença, mas às vezes, dependendo da rede, eu tenho mais de um componente da rede. Então eu tenho uma rede de zona maior. Quando a gente faz interação proteína-proteína é muito comum isso acontecer. Então, às vezes eu tenho uma rede maior e eu tenho umas outras redezinhas esparsas. Se eu quero pegar só o componente principal, aí eu coloco como true ali. Aqui no nosso caso não vai fazer diferença. Da mesma forma, eu posso pegar só os nós que estão conectados, porque tem algumas redes que eu tenho nó que não está conectado a ninguém. Tá? Mas aqui para nós também não vai fazer diferença. Então, ok, montamos o nosso subgrafo, que é esse subgrafo GT. Agora o que a gente vai fazer? A gente vai pegar identificadores que estão aqui no nosso xpnorm para utilizar essa informação para plotar o nosso grafo. Então, nisso, a gente usa essas funções, por exemplo, a ttsetv. O que é a ttsetv? Eu estou setando os vértices. Tá? Então, eu estou pegando do meu... vértice aqui é um nó, né? Então, eu estou pegando, por exemplo, do meu identifier, que é quem? Identifier aqui, tá? Que é o identificador, que no caso é só o número da sonda, e estou passando isso para essa informação aqui, Node Alias. Esse Node Alias é uma informação do objeto do iGraph, que é a informação aonde vai o nome do nó. Então eu estou dizendo que eu quero que o nome do nó do meu grafo venha da coluna identificador. Da mesma forma, eu posso acertar a cor do meu nó. Então eu quero que a node color venha do meu log_fold_change. Então tá aqui, ó. Opa. Tá aqui, ó, o meu log_fold_change. Ele pode ser de menos alguma coisa até mais alguma coisa.
Então, a cor do meu nó ela vai variar a intensidade dela de acordo com o quanto variou a expressão desse gene na comparação tumor-tecido normal. E aqui o node shape, que é aquilo que eu mostrei para vocês no vídeo passado, a forma do meu nó, ele vai vir de RNA. Ou seja, se ele tiver 0 aqui nessa coluna, ele vai ter uma forma de nó. Se tiver 1, ele vai ter outra forma de nó. Então vamos rodar aqui, a gente já pegou o nosso GT, né? Então vamos passar o identificador, logflow change, a cor, e agora o que nós vamos fazer vai ser abrir a nossa porta. Criamos, né, a porta, o RDP, a porta no Java, e agora vamos chamar a nossa porta aqui. Está pensando aqui, abriu, na minha outra janela aqui, abriu, então está aqui. Agora, gente, esse gráfico ele é bem pesado, tá? Então o que eu vou fazer aqui para facilitar? Eu vou rodar isso aqui tudo. Vou mostrar para vocês aqui, ó. Daqui a pouco ele vai começar a mostrar aqui o grafo, vai começar a montar o grafo. Se vocês forem ver aqui, ele está pensando aqui, né? Porque, como eu disse para vocês, é bem pesado. Enquanto a linguagem vai montando o grafo, eu vou explicar aqui para vocês, basicamente, o que a gente fez. Essa função addGraph aqui é a função que plota grafos que estão aqui, esses objetos do iGraph, na nossa porta em Java. Ó, começou a plotar aqui. Ó. Então vocês podem ver que é uma rede bem densa, bem diferente da rede que a gente estava vendo. A gente já consegue perceber que tem nós vermelhinhos e nós azuis. Né? Esses nós, eles são... Ó, e aqui o programa continua rodando, né? Então ele está processando. A diferença de cor, como a gente viu ali naquela nossa linha, aqui na linha 19, elas são de acordo com o logflow change. Tá? Então, o que a gente faz? A gente plota o grafo nessa porta, então o grafo GT que a gente montou, a gente dá a coordenada que a gente quer que ele plote, não preciso dar a coordenada, né? Mas aqui no caso eu dei. Qual é o tema de cor, qual é o zoom, então a gente pode setar absolutamente tudo que eu quero aqui. Aí o que a gente fez? Como essa rede ela é muito densa, a gente clusterizou essa rede com essa função aqui chamada hclust. O que essa hclust faz? Ela clusteriza os nós de acordo com a coexpressão. Então, eu tenho uma variação dessa coexpressão, não é só 0 e 1, né? Então, aqueles genes que são mais coexpressos, que essa relação é maior, ou menor no caso, né, extrema, ela é mais extrema, ou seja, é mais próximo de 1 mais próximo de menos 1, eles são clusterizados juntos. E isso aparece aqui, ó, essa é a clusterização. Deixa eu ver se eu consigo dar um zoom aqui. Ó, então ele forma os clusters aqui. E esses clusters é que são plotados aqui na nossa porta em Java. Depois, o que eu faço é essa função nesthc, onde a gente pega esses clusters e aninha eles, de forma que fique mais fácil visualizar. E aí, por último, a gente roda essa linha aqui, que se chama Merge Out Edges, onde eu pego, ó, eu fiz um cluster aqui e fiz outro cluster aqui. Todos os links que os nós desse cluster fazem com os nós desse cluster, eles são colapsados em um único nó, perdão, em um único link. E a espessura desse link é proporcional ao número de conexões que esses dois clusters fazem. E aí, no fim, eu faço o relaxamento dessa rede. Assim como eu posso vir aqui e fazer o relaxamento daquela forma que eu mostrei no vídeo anterior, eu já posso setar ele direto aqui na minha linha de comando e aí ele já relaxa. Então vamos dar uma olhadinha aqui. Então tá aqui o nosso cluster, ele está bem pesado, né, como eu disse para vocês. Deixa eu fechar isso aqui. Vocês vejam que cada comando ele demora para executar porque ele pesa muito. Isso aqui, como eu disse para vocês, é um dado real, tá? Então eu vou tentar puxar esse meu nest para cá, né? Ó, puxei para cá e depois a gente pode organizar essa figura da melhor forma possível.
mas a gente consegue ver que aqui em vermelhinho eu tenho os nós que foram upregulated e aqui os que foram downregulated. Esses nós quadrados aqui, eles são nós referentes a RNA não codificante. Então a gente conseguiu ter dois clusters aqui, onde os genes foram downregulated e aqui eles foram upregulated. E aqui, ó, eu posso dizer que eu tenho vários nós codificadores que são associados, do ponto de vista de coexpressão, a um RNA não codificante. Tá? Eu posso vir aqui em File, abrir aqui, ele está, como eu disse para vocês, está pesado, né? E exportar, né? Por exemplo, essa minha rede aqui, eu imprimir essa rede, ou salvar essa rede, e usar isso como uma figura numa apresentação, num artigo, ou o que quer que seja. Tá bom, gente? Então, tá aí apresentada a rede de coexpressão para vocês. Obrigado por mais hoje e até a próxima.